Responde aí para você mesmo se às vezes você não se sente cansado ou cansada com esse alto grau de exigência em que cada ser humano às vezes se coloca na sociedade. Diante de tantas pessoas, falando sobre performance, sobre produtividade, e isso é maravilhoso, mas às vezes, sinceramente falando, você não se sente cansado, você não se sente aquém das exigências aí, das condições de ser tudo isso, de gerenciar bem o seu tempo, de ser produtivo. Tem pessoas aí que acordam, que correntes aí, grupos que defendem da gente levantar antes do sol nascer, e que ótimo, maravilhoso para quem consegue, mas e para quem não consegue ser assim tão produtivo, sempre feliz, sempre satisfeito, sempre produtivo, sempre lá em cima, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. Se a gente não se enquadra nesse padrão que é exigido, ou que é estimulado para nós, e que bom isso, porque que ruim é a mediocridade. Eu concordo que a mediocridade, o comodismo, é uma coisa muito ruim para nós, seres humanos. A gente precisa ter ambição, melhorar como ser humano, melhorar profissionalmente. Mas o ponto aqui da reflexão que eu quero dividir com você é sobre essa sensação de estar, parece assim, sabe, para trás. Você não se sente assim? Parece que tá todo mundo avançando, você tá lá, com muito custo se arrastando para chegar na linha de chegada de uma corrida, por exemplo, a corrida da vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, vamos ver à luz da Bíblia o que a gente pode tirar na Bíblia de algumas coisas importantes que Jesus mesmo falou sobre quem são os felizes nessa vida, quem são os bem-aventurados nessa vida. E para a gente tentar alinhar sobre tudo isso que é exigido de nós na sociedade, e quem sabe que essa palavra traga um pouco de paz, um pouco de conforto para nós, porque às vezes a gente se pega assim se cobrando demais, e isso vai assim beira algo doentio, beira algo em que gera um estresse, uma ansiedade, às vezes até uma depressão na nossa vida. Eu quero aproveitar também de pedir para você dar o seu like, interagir com esse vídeo, é muito importante aqui para o canal. Também te convidar, se você não é inscrito, se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui caminhando conosco para nós fazermos reflexões bíblicas sobre a nossa vida. Então vamos lá, vamos ao que importa, o tema desse vídeo. Eu encontrei uma palavra no livro de Mateus, na verdade eu já estava pensando sobre ela quando eu comecei a pensar sobre isso, E sinceramente, às vezes cansa a gente buscar, ser produtivo, buscar alta performance, como eu coloquei no início desse vídeo. Às vezes esse lugar, ele é cansativo, Esse papel, isso que é cobrado de nós, ou se a gente busca por isso, busca melhorar como pessoa, busca se qualificar, mas às vezes esse lugar ele é cansativo e às vezes a gente se vê até meio que desconfortável, como se a gente não tivesse ali, em condições de ser tudo isso, Não sei se você compartilha também dessa sensação, até te convido a colocar nos comentários se para você é assim também, se você às vezes se sente muito distante de pessoas aí na internet que se colocam às vezes super, produtivos, etc. Até mentores, pessoas que ensinam, que dão curso sobre isso. A gente enxerga essas pessoas e a gente pensa assim, uau, acho que eu não vou conseguir alcançar tudo isso. Isso é muito, meu Deus, essa pessoa acorda às 5 da manhã, já vai ler a Bíblia antes do sol nascer, já acorda feliz, dando graças por tudo, já leu a Bíblia trocentas vezes, é uma pessoa que tem uma vida familiar aparentemente perfeita, tá sempre sorrindo nas redes sociais, é bem sucedido profissionalmente, tem muito dinheiro. Então essa palavra é para você
que se enquadra nesse sentimento. Porque eu acredito que por mais produtivo que uma pessoa seja, em algum momento ela vai se sentir cansada. Vai ser difícil todo o tempo estar nesse papel, né? De produtividade, de bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. E olha só que legal, uma palavra que Jesus nos deixou, as bem-aventuranças. Eu acredito que você já deva ter ouvido, né? É muito famoso essas bem-aventuranças. Eu estava pensando sobre isso. No padrão de Jesus, o que é um bem-aventurado, né? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então aqui a gente pode pensar assim, no padrão da nossa sociedade, uma pessoa que chora é uma pessoa derrotada, né? Uma pessoa vulnerável, muitas vezes, quem sabe. Então, às vezes, quem sabe você é um homem e está me escutando e você até evita chorar, porque você sempre escutou que isso é sinônimo de fraqueza. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a gente chorar no lugar certo, né? Então aqui eu não estou dizendo que a gente deva ter uma atitude frágil diante da vida. Mas olha o que Jesus colocou para nós aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, o primeiro ponto, a gente deve saber o lugar que a gente chora, né? Eu, particularmente, muito pouco eu tenho chorado na frente das pessoas. Ultimamente eu tenho aprendido isso. Eu não tenho chorado para as pessoas ou contado as minhas dificuldades para as pessoas, a maioria das vezes. Na maioria das vezes, quando eu tô angustiada, eu vou pro meu secreto e eu choro. Aí sim, eu me derramo na presença do Senhor. E olha o que a Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, outra característica também que na nossa sociedade a gente pensa assim, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa que diante das pessoas ela é fraca, né? E não, Jesus diz bem-aventurados os humildes. Olha o padrão de Jesus. E quantas vezes a gente segue esses mentores aí, e eu não tô dizendo que a gente deva descartar, né, todos os ensinamentos ou às vezes as experiências que as pessoas têm para nos passar. Mas quantos estão aí falando na internet com um ego, né? E uma arrogância como os donos da verdade. E olha o que Jesus diz, ensinando coisas às vezes, né, comportamentos na nossa vida que destoam do que Jesus ensinou, porque bem-aventurados quando somos humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui outra característica, né? Pacificadores. Na nossa sociedade, às vezes a gente pensa assim, não, se uma pessoa tá brigando com a outra e a outra já se mete, né? Já instiga mais uma briga. E aqui a palavra diz assim, bem-aventurados, felizes os pacificadores. Então a gente consegue ver que o padrão de Jesus para uma pessoa feliz, talvez ele esteja destoando que é o que está sendo tão pregado na nossa época, né? Quase como se a gente buscasse ser o nosso próprio Deus, né? Como se a gente buscasse ser o top, né? O top, um Deus, né? O que domina sobre tudo. E claro que a gente deve, sim, como cristãos e como pessoas que estão aí batalhando, né, espiritualmente para estabelecer o reino de Deus nessa terra, a gente tem que sim dominar sobre muitas coisas. Mas eu acho que você me entendeu, né? A diferença que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar. A questão do ego, né? De ser
o superior de tudo, né? De o que domina tudo, o conhecimento, né? O corpo, enfim, o nosso coração, quando a gente está voltado para desenvolver toda essa alta performance, mas no intuito assim de ser o nosso próprio Deus, acabar inflando o nosso ego. Isso é algo que não está no padrão de Jesus do que é ser uma pessoa feliz. Então eu queria dividir com você nesse vídeo de hoje essa reflexão para você que se identifica com essa fala, né? Que muitas vezes a gente não se sente em condições de ser tudo isso que nos é pregado na internet muitas vezes, né? Do que é lançado para nós, principalmente se você é uma pessoa que busca conteúdo de desenvolvimento pessoal, então, que são coisas maravilhosas, mas a gente tem que cuidar com essa sutileza, cuidar com essa armadilha e pensar, voltar para as escrituras e pensar à luz da Bíblia. O que Jesus falou que é uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, e buscar desenvolver as características do alto, as características que agradam a Deus, as características que vão nos levar num patamar de desenvolvimento espiritual. Porque a gente não busca, se você está me escutando nesse vídeo, nós não buscamos apenas um desenvolvimento pessoal para essa terra. Nós buscamos muito além disso, que é um desenvolvimento espiritual, na presença do Senhor, buscando aquilo que alegra, agrada o coração de Deus. Então, essa palavra que eu queria deixar nesse vídeo, eu espero que tenha também aquecido o teu coração, assim como pensar nesse trecho da palavra aqueceu o meu coração, pensando que tudo que às vezes é lançado para nós aí na internet, né? Pessoas que falam, que são, né, o topo de muitas áreas da vida delas, pensar que, beleza, cada um tem um ritmo, a gente deve buscar se desenvolver, mas a gente não deve se cobrar num sentido assim de ficar até doente emocionalmente. E a gente principalmente deve se voltar para o que é uma pessoa feliz aos olhos de Jesus. Os bem-aventurados, quem são? Que muitas vezes destoa do que está sendo pregado na nossa sociedade. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, coloca nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, divide conosco a sua experiência, a sua visão, e também te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Abraço e até o próximo vídeo.